Esse é o tema da mensagem de hoje. Folia ou alegria? O que você anda buscando? Temos visto, irmãos, um movimento na cidade. Essa cidade, estamos aqui em Aracati, no Ceará, é uma cidade conhecida pelo carnaval, e a gente vê a movimentação de pessoas de fora na cidade, e quando chega esse período, esse número se multiplica muitas vezes, e fica muitas vezes até mesmo insuportável. Os próprios habitantes da cidade, que não são muito a favor desta festa, se sentem incomodados com a invasão de pessoas e a depravação que essas pessoas trazem consigo. Então, é algo a se meditar. O que nós devemos buscar da nossa vida? É folia ou alegria? Não são poucas as pessoas que procuram alegria no período de carnaval, e muitas experimentam uma folia eletrizante e passageira. Porém, colhem depois as consequências de uns dias de folia, consequências as mais terríveis que possam existir. Para nós, os cristãos, a alegria é algo diferente. Quando olhamos para a palavra alegria na perspectiva da palavra de Deus, percebemos o querer de Deus. A alegria é algo que vem de Deus e, por isso, é completamente diferente da folia do mundo e dos prazeres que o mundo oferece durante estas festas. Então, diante destas palavras, eu gostaria então de convidá-los a fazer um breve paralelo entre folia e alegria, para que você possa escolher qual você irá buscar para a sua vida. Então, a definição de folia, de acordo com o dicionário: folia, danças, músicas antigas. Na Península Ibérica, eram danças executadas por homens vestidos de mulher e acompanhados por cantos ao som de pandeiros e adufes, festejos animados e ruidosos, baile, farra, folguedo, divertimento em que reina a desordem, agitação, baderna e brincadeira. Então, só pela definição da palavra folia, já se percebe que não é algo muito bom. E muitas vezes as pessoas estão à procura disso, sem se perceber o mal que vai atrair para a sua vida. Folia, por definição, é um festejo baseado na desordem generalizada, onde a sua palavra de ordem é: viva como se não houvesse amanhã. É durante esse período, irmão, festivo, que as pessoas se entregam por completo às práticas pecaminosas. Aquele que nunca bebeu se arrisca a tomar a primeira dose. Aquele que nunca provou drogas vai então ter essa experiência, talvez com uma droga menos prejudicial, sendo que todas são prejudiciais, mas ele vai ter a sua primeira experiência, e daí vão vir os desejos de aprofundar o conhecimento nessas áreas. Assim, nós vemos que não vale a pena a busca pela folia. Mas vamos observar alguns testemunhos na Bíblia. Vejamos alguns casos na Bíblia, quando alguém escolhe a folia. Quais são os resultados? Eu separei 3 casos na Bíblia sobre pessoas que escolheram a folia ao invés da alegria. Vejamos então quais resultados essas pessoas tiveram. O primeiro caso é a folia do filho pródigo. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, a partir do verso 11. Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo. Continuou Jesus a dizer: certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o texto aqui em Lucas 11, Lucas 15, do 11 ao 13, encontramos um pedido inusitado. Um filho solicita parte da sua herança, para quê? Para folia, para diversão, para uma diversão desregrada. E esse jovem, então, diante desta petição do seu pai, ele traz uma grande tristeza. Imagina só, uma herança só recebemos quando os nossos entes queridos morrem. Então a herança só é dada ao filho depois que o pai morre. Mas ele pediu em vida: eu quero a minha parte. Mas que parte? De quem eram as posses? De quem trabalhou a vida inteira para juntar aqueles recursos? O pai. E ele estava desprezando todo o esforço do pai, tomando para si aqueles recursos e desperdiçando na folia do mundo. Então, o texto não expõe diretamente em que ele gastou esses haveres, mas o irmão dele, mais velho, quando ele volta para casa, depois de todo um histórico de sofrimento, o irmão mais velho diz assim: tu recebes então este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com bebedices e com prostitutas. Então o irmão mais velho certamente tinha alguma notícia do irmão mais jovem, e como ele desperdiçou o dinheiro na folia que o mundo oferece, numa vida desregrada, onde tudo está livre, onde se pode fazer de todas as coisas. Então, diante desta visão, nós vemos que esse jovem, ele perdeu uma grande oportunidade de estar juntamente com seu pai, de usufruir daqueles bens, se alegrar com a sua família, ao invés de desperdiçar tudo. Quando chega esse período, irmãos, vemos pessoas que trabalham o ano inteiro juntando dinheiro para gastar nesse período. E aí poderiam ter uma casa melhor, poderia ter um transporte melhor, poderiam fazer uma viagem melhor, mas tudo que eles querem é se entregar a esta folia. A folia consumiu os seus bens e os seus amores. Observando esse jovem, no final de sua trajetória, quando ele perdeu tudo, diz a Escritura que ele sentiu muita fome. E por conta da fome que ele passava, ele foi então cuidar de porcos, algo que não era comum para um judeu. O judeu não cuidava de porcos, mas ele se humilhou a essa situação diante da grande escassez e necessidade que ele estava passando. E lá naquela pocilga, vendo aqueles animais comendo alfarrobas, que é uma base de uma planta, ele então desejou comer a comida daqueles porcos, as alfarrobas. E então, diante daquela situação, ele lembrou, caiu a ficha, O que foi que eu fiz da minha vida? Lá na casa do meu pai tem tudo em abundância. Os servos do meu pai não faltam-lhe o pão de cada dia. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou me arrepender disso aqui. Eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas eu me arrependo. E eu peço perdão a Deus e ao meu pai. E eu vou pedir que ele me aceite pelo menos como um dos seus servos. E voltando para casa, o pai lhe recebe não como servo, mas como um filho, porque é assim que Deus faz conosco. É importante, irmãos, nós erramos muito nesta vida. Todos nós, no momento da vida, já buscamos a folia ao invés da alegria. Mas Deus estará sempre de braços abertos, para que você reconheça o seu erro. Volte-se para o nosso Deus em arrependimento e fé. E Ele será justo em te retribuir com misericórdia, com graça, te dando uma vida nova. Então, nenhuma diversão será substituta da razão
do amor do Pai. Então, enquanto você acha que a folia está com muitos amigos, pagando bebida para todos, quando aquele dinheiro acaba, os amigos vão embora. E aí você que achava que tinha muitos amigos, não tem ninguém para lhe socorrer. Então, os amigos e amores, os bens se acabam. E o que é que fica no final? É o amor do Pai. O amor do Pai que a história reflete é o amor de Deus. O quanto Deus nos ama e deseja que nós andemos junto dEle, ao lado dEle, e nunca buscando folia para a nossa vida, mas entendendo que a alegria plena e perfeita vem do Senhor. A segunda folia que a Bíblia nos apresenta é a folia das filhas de Ló. Lá em Gênesis 19, do 29 ao 36. Gênesis 19, 29 a 36. Diz assim a palavra: ao tempo que, destruída as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Subiu Ló a Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com elas as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homens na terra que venham unir-se conosco, segundo os costumes da terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-los com ele, e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demo-lhes de beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois deram naquela noite a beber vinho ao seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Irmãos, na sociedade em que nós vivemos, uma atitude como essa é completamente inaceitável, né? Como pode um pai deitar-se com as filhas e gerar filhos com as filhas? A história, vocês sabem muito bem, Ló foi morar em Sodoma e Gomorra, 2 cidades extremamente depravadas. Deus então ordena que eles saiam daquela cidade, Deus os retira daquela cidade e diz: não olhe para trás, porque se vocês olharem, se tornarão uma estátua de sal. Ló sai com a sua esposa e 2 filhas, e a esposa então, no decorrer do trajeto, olha para trás, se transforma nessa estátua de sal. As filhas permanecem firmes e juntos a Ló e seguem caminho, mas se vê em uma situação, vamos dizer aqui, desesperadora, e elas acham então que a solução para os seus problemas é cair na folia. Vamos dar bebida para o nosso pai, ele não vai nem perceber, ele vai então se agradar de nós, e nós vamos aproveitar para gerar uma descendência para o nosso pai. Tem todo um contexto cultural aqui. Elas têm um pensamento, de um certo modo, até consciente, no sentido de que mulheres que não tinham filhos eram consideradas amaldiçoadas. E um pai que não tivesse uma geração e filhos homens, também não era uma pessoa bem vista. Então, em um certo critério, elas tinham consciência, num contexto, digamos, histórico e cultural, elas tinham consciência de que aquilo era algo bom, mas a forma como elas procuraram realizar aquilo não foi uma forma boa. Porque nós sabemos que havia Abraão, haviam outras terras, outras cidades,
Ló poderia ter buscado refúgio juntamente com Abraão. No entanto, ele se deixou ser seduzido, caiu na folia. Se não houvesse a bebida, será que ele teria deitado-se com suas filhas? E qual a maquinação das filhas, né? Como elas maquinaram isso? Vamos dar bebida ao nosso pai, para que então deitemos com ele. Então houve aí todo um contexto dúbio, ruim, diante dessa cena e dessa situação. Então, diante disso, irmãos, vemos que a folia, juntamente de si, ela atrai as bebidas, as drogas, e muitas vezes é este o motivo que faz com que as pessoas saiam de si e realizem coisas que elas jamais realizariam de plena consciência, com sobriedade. Elas jamais fariam isso. Como nós vemos muitas vezes, né, homens, sei lá se a gente pode até chamar de homem, né, vestido de mulher, e tantas outras coisas tão vergonhosas, e durante o carnaval se permitem isto, mas muitas vezes muito cheio de bebidas, de droga, e completamente fora de si. Então a folia entorpece ou entorpeceu a mente e consumiu a moral. Então a folia faz com que a nossa mente seja entorpecida, porque a gente vai trazer junto dela bebidas e drogas, e com isso a nossa moral, aquilo que muitas vezes nós defendíamos, nós já não somos mais contrário a isso e nos entregamos por completo aos desejos carnais. Nenhuma embriaguez é capaz de apagar as consequências de decisões insensatas. Quem não já passou uma vergonha grande por causa de bebida? Então, pela graça de Deus, eu já tive algumas decepções e vergonhas grandes por causa de bebida, mas Deus me libertou desse mundo, desta vida depravada, e louvado seja Deus por isso. E a bebida, irmãos, acaba com o ser humano. Não só a bebida, mas as drogas e tantas outras coisas mais. Nossa consciência no dia seguinte está pesada e ainda temos que arcar com as consequências das decisões erradas que tomamos enquanto estávamos fora de si. E por último, o último caso aqui da folia, nós encontramos a folia de Davi. Talvez essa seja a mais conhecida de todas, né? Pense no homem folião, era Davi, né? Diz lá em 2 Samuel 11, do verso 2 ao verso 5. 2 Samuel 11, 2 a 5. Em uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. A folia na qual Davi caiu é a folia da carne, do desejo pecaminoso, da entrega-se aos desejos carnais. Davi era rei, Davi tinha muitas esposas. Davi, assim como seu filho Salomão, havia uma cultura daquela época em que as cidades faziam acordos, os reis faziam acordo com os outros reis, dando suas filhas como esposas do rei para que houvesse paz naqueles reinos. Então era costumeiro acontecer de um reino entregar sua filha a outro rei para que houvesse paz entre esses reinos. E Davi certamente tinha muitas mulheres, tinha muitas concubinas, que eram mulheres também que os servia
tanto fisicamente como de outras formas. Então, Davi não necessitava desta mulher, mas ele se entregou a esta paixão, a esta folia, a um desejo desordenado. E a consequência desta escolha, desta decisão, fez com que Davi tomasse várias outras decisões erradas. Quando Davi então soube que a mulher estava grávida, primeiramente mandou trazer o homem lá da guerra, o marido dela. Traz o homem da guerra, dá bebida para o homem, manda ele dormir em casa. Que era para quê? Que ele dormindo em casa, ia talvez procurar a mulher, e aí ia passar tudo despercebido. O filho se tornaria dele, ele se livraria daquele caso. Mas o homem era tão fiel ao rei, que dormiu na porta do palácio, não foi nem para casa. E aí ele fez de tudo para que esse homem tivesse então com a sua esposa, e nada conseguiu. Então ele pega este homem, escreve uma carta, manda que ele entregue para o comandante, que estava em batalha, em guerra. E a carta dizia: coloque Urias à frente do campo de batalha, no momento da pressão mesmo, no momento de grande batalha. E ele foi colocado diante do campo de batalha e morreu, batalhando em favor do rei Davi, enquanto Davi estava no palácio, tendo essa folia com a esposa de Urias. Então veja, irmão, é um caso extremamente horrível até da gente imaginar. Davi então pagou alto preço sobre este pecado, e pela graça de Deus ele reconhece o seu erro, se arrepende do seu erro, escreve uns salmos, demonstrando então o grande arrependimento. E ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, a minha alegria, se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, nós devemos, diante desta atitude de Davi, tomar também essa mesma atitude de arrependimento, não de fazer o erro, não de cometer o erro. Então, o que eu acho mais admirável na Bíblia, irmãos, é porque a Bíblia não esconde o erro dos seus heróis. A Bíblia apresenta o pecado de todos os homens e mulheres que por algum motivo falharam. Isso mostra que nós somos imperfeitos. Só seremos perfeitos quando então temos a nossa vida diante do altar de Deus, vivendo para o Senhor, sendo transformados por Ele. Mas, no entanto, enquanto insistirmos em viver uma vida sem Deus, vivemos uma vida de pecado, uma vida de imperfeição. Então Davi, ele reconhecendo o seu erro, volta-se para Deus em arrependimento e fé, e aí sim, torna-se um homem segundo o coração de Deus. A folia, irmãos, ela é sorrateira e consome até as relações mais próximas. Imagina só, o homem, um soldado, Urias, que estava disposto a dar a própria vida pelo rei. Aquele homem estava disposto e fez isso em favor do rei. E o que foi que o rei fez por ele? Tomou a única esposa que ele tinha, a única mulher que ele tinha. Por mais que ela fosse bonita, por mais que ela fosse a mulher mais bonita do mundo, ainda assim, Davi deveria respeitar. Não teve ele respeito e as suas relações próximas foram rompidas. Nenhum prazer momentâneo pode ser comparado com a alegria da fidelidade. Muito melhor é a nossa fidelidade para com Deus, para com os nossos amigos, para com os nossos irmãos, do que uma folia de alguns instantes, onde você se aproveita da proximidade que você tem com aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente se aproxima de alguém com segundas intenções. Então, não vale a pena. Esse tipo de folia, você pagará alto preço. Então, nós vimos aqui 3 casos na Bíblia, mostrando que não vale a pena a folia. A folia é destruidora. A folia nos afasta da verdadeira alegria. Então, quero agora apresentar a vocês a verdadeira alegria. Diferentemente da folia,
a alegria tem uma perspectiva diferente, onde a sua base não se estabelece em um prazer momentâneo e imediato, mas sim em uma satisfação e garantia de um futuro abundantemente feliz. Definição de alegria. Alegria é o estado de contentamento ou de prazer moral, jubiloso e regozijo. É um acontecimento agradável e feliz. Alegria é um estado emocional que serve para impulsionar o ânimo das pessoas, aumentando a capacidade de realizar coisas. A alegria, por definição, não é um estado de espírito, mas uma escolha consciente de estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, visando não apenas a sua satisfação, mas também a alegria do próximo. Vejamos alguns casos de alegria na Bíblia e suas consequências. O primeiro caso é a alegria do reconhecimento de Zaqueu. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19, do 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospeda com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É uma história muito interessante. Geralmente a gente conta para as crianças se alegram, a gente contando essa história de Zaqueu, um homem bem pequeno, mas é uma história extremamente rica, onde nos traz muitas informações sobre a verdadeira alegria. Primeiramente, o texto afirma, lá no verso 2, no finalzinho do versículo, que este homem era um publicano e ele era rico. Então, ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o governo, colhia os impostos das pessoas, e geralmente quem trabalhava nesse ramo tinha aquela contagem do Luiz Gonzaga: um para mim, um para tu e um para eu. Então, eles separavam a parte para si, né? E aí eram considerados pessoas pela sociedade refúgio, uma pessoa rejeitada, era um covarde, era uma pessoa que estava cobrando dos judeus para entregar ao Império Romano. Então eles não aceitavam, essas pessoas geralmente eram muito desprezadas na sociedade. No entanto, Zaqueu, sendo um homem rico, talvez não se importasse tanto com o que esses homens pensassem sobre ele. Para ele, a folia da riqueza trazia uma certa alegria. Até que ele encontrou Jesus. De uma forma inesperada, ele queria só conhecer, saber quem era, porque provavelmente muito se falava de Jesus. E então, ele decide, por ser de pequena estatura e as multidões cercar Jesus, ele decide subir numa árvore. E aquele intuito de subir numa árvore para ver Jesus, Jesus então entende e recebe como alguém que o busca.
e uma vez que buscamos ao Senhor, Ele se achega a nós. E Ele se achegou a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu esteja na tua casa. Naquele dia, Zaqueu recebe a pessoa mais importante na sua casa. Ele abriu seu coração para Jesus, abriu as portas da sua casa para Jesus. E veja bem que ele então faz isso, diz o texto aqui, com alegria. Verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Nesse exato momento, irmãos, há uma demonstração de uma mudança essa que parte do Senhor. O Senhor buscou Zaqueu, por mais que Zaqueu tivesse subido na árvore, mas foi o Senhor que decide passar perto daquela árvore. Ele poderia ir por outro caminho, mas ele decide, ao chegar diante daquela árvore, ele escolhe Zaqueu, diante de uma grande multidão. Ele poderia ter dito: eu vou na sua casa, eu vou na casa daquele, mas não, ele escolheu Zaqueu. E Zaqueu vê tudo isso com muita alegria. Ele prova então a grande alegria do reconhecimento. Quantas vezes, irmãos, nós nos esforçamos tanto, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na igreja, e a gente não recebe o reconhecimento que nós esperamos, o mínimo que se espera, né? O reconhecimento dos nossos, e não o temos. Mas quando isso acontece, traz uma satisfação plena, uma satisfação, uma alegria majestosa. Foi o que Zaqueu sentiu. Enquanto toda uma sociedade o desprezava, Jesus o viu, o reconheceu e o chamou para perto de si. Esse é um reconhecimento maravilhoso. Isso trouxe alegria a ele. Mas houve então um reconhecimento por parte de Zaqueu depois, quando ele diz, depois que os homens criticam Zaqueu, talvez a gente fique até confuso, né? Como é que pode? Jesus foi para a casa de Zaqueu e o povo aqui, diz no verso 7, todos os que viram isso murmuravam dizendo que este se hospeda com homem pecador. Então, geralmente quando se recebia uma visita ilustre, importante, as portas da casa ficavam abertas, tanto para ventilar a casa, quanto para os vizinhos também ter a oportunidade de ver essa visita ilustre na sua casa. Aqui Zaqueu tem esse privilégio de receber o Filho de Deus. E aí quando ele ouve esses comentários, essa murmuração do povo, Zaqueu então levanta-se no verso 8 e diz ao Senhor: Senhor, eu resolvo, eu tomei a decisão, a partir de hoje, eu vou dividir a minha riqueza com os mais necessitados. Aqui o texto diz, os pobres. E ele diz então que daria a metade dos seus bens. Se isso não for mudança, irmão, se isso não for alegria, a Bíblia diz o seguinte: é muito melhor dar do que receber. Aquele homem, por muitos anos, ele tinha uma visão que a alegria para a vida dele era receber os impostos, porque dali ele tirava uma parte para ele. Mas aqui, após conhecer Jesus, ele percebe que a grande alegria é poder oferecer aquilo que nós temos, repartir, dividir aquilo que nós temos, porque na matemática de Deus, ela é um pouco diferente do que a matemática que nós conhecemos aqui. Para Deus, quando a gente divide, se multiplica. Lembra da viúva lá do azeite, né? Da farinha e do azeite? Então aquela mulher tinha só aquele pouquinho para fazer a comida, comer e esperar a morte chegar. Mas ela então serviu ao servo do Senhor e ele mandou ela juntar vasilhas e o azeite se multiplicou muitas e muitas vezes. Eu não sei se você já teve essa experiência de poder dividir o teu pão, dar a alguém necessitado aquilo que, não que te sobra, mas aquilo que certamente te faria falta, mas a confiança em Deus faz com que tu entregue ao necessitado, e Deus multiplica muitas vezes mais o bem que você fez ao próximo. Então Zaqueu estava provando isso, essa grande alegria de poder dar,
de poder compartilhar. E ele continua e diz: olha, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, quer dizer, aquele dinheiro que eu desviei de alguém que eu roubei, ele poderia estar roubando o império, né? Poderia estar roubando as pessoas. Ele disse: de tudo que eu tirei, eu defraudei de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E Jesus, ao ouvir estas palavras, ele viu sinceridade. Ele viu que a alegria estava plena no coração daquele homem. E ele entrega àquele homem o bem mais precioso. Ele reconhece primeiramente ele como filho de Abraão, que era algo que os judeus não reconheciam. Tu não é filho de Abraão, tu cobra do nosso povo para dar para os romanos. Tu não é filho de Abraão. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. E aí então ele recebe de Jesus Cristo um dos maiores presentes que traz uma alegria imensurável. É a alegria da salvação. Irmão, não tem alegria maior do que você ter a certeza da sua salvação. Eu lembro muito de uma historinha que minha mãe contava, né? Ela dizia que uma irmã ia para a igreja, uma irmãzinha daquelas da Assembleia de Deus, que anda com um pitozinho na cabeça, né? Um pomponzinho assim, enrola o cabelo todinho, bota um pomponzinho na cabeça. Aí dia de ceia, elas vão todas de branco para a igreja. E aquela irmãzinha estava indo para a igreja, e nesse dia o culto teve visitantes, e o costume da igreja é que o pastor dê a oportunidade para todos os visitantes, para os pastores, para quem estiver lá. E aquele culto de ceia se prolongou, e a irmãzinha, quando voltou para casa, já era perto de meia-noite. E no decorrer desse caminho, ela passava muito próximo a um cemitério. E aí então, naquele cemitério, um bandido estava escondido, esperando uma oportunidade para atacar alguém. Quando de repente, vem aquela senhorinha toda de branco, cabecinha branca, toda de branco. E aí ele pula à frente dela e diz: é um assalto, passe tudo que a senhora tem. E ela olha para ele e diz: ô meu filho, pode levar o que você quiser, porque eu não sou desse mundo mesmo. O que você faria no lugar daquele homem, né? Ele correu, né? Eu não sou daqui, é para ser uma alma, né? Uma mulher toda de branco, só pode ser uma alma. Fez carreira. Essa é a visão que nós devemos ter com esse mundo. Nós não somos daqui, irmãos. Nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Esse mundo passa, bem como os desejos da carne. Mas o que nós temos reservado para nós lá no céu, isso é perfeito, é maravilhoso. Isso deve nos alegrar. Então é olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que nós encontramos satisfação, alegria plena, mesmo não tendo tudo que nós queremos, mas nós temos sempre tudo que precisamos, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Em segundo lugar, ou a segunda apresentação aqui da alegria, a alegria da gratidão de um leproso curado. Lucas 17, 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Alegria da gratidão. Eu não sei quanto você tem experimentado desta alegria, irmãos, mas sempre que eu falo da alegria da gratidão, me vem à memória um momento que era muito difícil, né, que é o momento de seminário, quando a gente tem que deixar os nossos familiares, a nossa casa, trabalho, tudo para ir para um lugar e estudar ali durante 4 anos, deixando a nossa vida de mão para aprofundar o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Foi um período de muita luta, mas de muita graça, de muita alegria, de poder provar genuinamente o cuidado de Deus. E eu lembro de uma situação que eu enfrentei no seminário, que me faz lembrar dessa ideia, né, da alegria da gratidão. Era um rapaz que tinha no seminário. Eu estava sentado na escadaria que vai para as salas de aula, e esse rapaz passou andando. E quando ele passou andando, quando ele dava a passada, eu vi a manchete do jornal debaixo do solado do sapato dele. O sapato dele estava desgastado, e ele tinha colocado jornal para poder continuar usando aquele sapato. Imagina só. Rapaz, aquilo doeu tanto no meu coração, em ver aquele camarada com aquele sapato. E ele foi lá, depois voltou, e quando ele voltou, não me aguentei. Eu disse: irmão, vem cá. Ele disse: diga. Disse: irmão, me perdoe a pergunta, mas o irmão só tem esse sapato, não tem outro não? Ele disse: meu irmão, a minha situação está difícil. Eu só tenho esse sapato. Eu estou colocando jornal dentro dele para ver se ele aguenta até o final do semestre, para eu poder voltar para a minha cidade, trabalhar e comprar um sapato novo. Ele disse: meu irmão, eu quero lhe ajudar. Qual o número que você calça? Ele disse: pastor, irmão, do 40 para cima qualquer um serve. Eu disse: pois vai dar certo. Eu lá em casa eu calço 42, eu ganhei um sapato 41. Eu calço ele, mas eu fico assim, parece um pé de onça, né, com os dedos assim, enrolado, né? Eu vou dar para o irmão, está novinho, eu vou limpar ele, eu vou lhe entregar. Ele disse: eu lhe agradeço. Rapaz, eu entreguei o sapato para o irmão. E aí ficou um pouquinho grande no pé dele, quando ele andava, chega a ponta dobrava assim, né? Mas a alegria era tão grande daquele homem com aquele sapato, que ele não podia me ver. Ele queria me abraçar, o sorriso era de orelha a orelha. Ele mudou-se, né, de onde ele morava e veio morar próximo de onde eu morava. Eu morava no apartamento de cima, ele no de baixo. Eu não podia descer para estender as roupas, lá estava ele. Entre aqui, meu irmão, vamos tomar um café. Ele queria me satisfazer de qualquer forma. Ele queria me alegrar de todo jeito, porque eu dei um sapato usado para ele. Sabe, irmão, isso aí fala muito ao meu coração, de ser grato pelas pequenas coisas. Às vezes a gente é muito ingrato daquilo que Deus tem feito por nós. Deus tem nos abençoado com tantas coisas, e às vezes a gente só quer mais. Não estou satisfeito, esse carro aqui para mim não presta, esse celular não presta, esta casa não presta, esse trabalho não presta. Estamos sempre insatisfeitos com as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Sejamos mais gratos. Este homem era leproso. A lepra fazia com que eles fossem lançados para fora de casa. Moravam fora do arraial, fora da cidade, fora dos muros da cidade. Eram pessoas que viviam peregrinando, moravam em barracas ou em cavernas. Uma situação deplorável. Eles ficavam esperando ali o corpo dele cair os pedaços até o dia que ele morresse, porque a lepra faz isso. Ela faz com que a pessoa perca os pedaços do corpo. Mas quando aqueles homens viram a oportunidade de se alegrar no Senhor, eles não perderam essa oportunidade e correram para perto de Jesus. E de longe eles gritavam: Jesus, tem compaixão de nós, nos cura. Jesus então manda que ele se apresente ao sacerdote, porque só o sacerdote poderia registrar a sua cura. E no decorrer do caminho, eles foram então, talvez, desatando os panos que cobriam as suas feridas, e foram percebendo que aquelas escamas tinham se acabado, os ferimentos secado, a pele estava normal,
E aquele homem, ao ver aquela situação, ele não chegou nem até o sacerdote. Ele já voltou correndo para agradecer. Ele não queria perder a oportunidade de demonstrar a sua alegria. E é interessante que o texto diz o seguinte, verso 11 aqui, do 17. Um dos 10, no verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Essa expressão aqui, irmão, glória a Deus, é uma expressão de grande alegria, uma exaltação a Deus. Está glorificando, mostrando que ele está contente pelo que Deus fez na sua vida. E aí continua, quando ele chega diante de Jesus, é dito o texto, que ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Com essas palavras, dá a entender que os 9 eram judeus, só esse era samaritano. Os samaritanos e os judeus não se davam. A expectativa era que os judeus voltassem para agradecer, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Mas, no entanto, quem volta é o samaritano. E até Jesus se admira disso. Não eram 10? Como só este samaritano voltou? Este ele usa aqui até estrangeiro, Só este estrangeiro voltou. Então, ali, Jesus reconhece a alegria da gratidão e retribui essa alegria com a salvação. E ele diz no verso 19, disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem recebeu 2 bênçãos, a cura e a salvação. Enquanto os outros estavam já contentes com a cura, e que eles queriam agora a folia de voltar para casa, de festejar, de andar com as pessoas novamente, este homem não queria folia, ele queria a alegria da presença do Senhor. E ele buscou o Senhor e encontrou esta alegria plena da salvação. E por fim, a alegria da comunhão na igreja. Atos, capítulo 2. Eu poderia, irmãos, usar aqui uma infinidade de textos mostrando a alegria de estar na comunhão com o Senhor, de estar na presença de Deus, de receber as bênçãos de Deus. Separei apenas essas 3, porque achei que fosse importante, e considero importante sim, mas entendo que a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que provaram a verdadeira alegria. E você pode ser uma testemunha viva disso, como foi aqui a igreja de Atos dos Apóstolos. Atos 2:42. Vou ler a partir do verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que eu acho belo nessa leitura, irmãos, é o sentido dessa alegria da comunhão. Essa alegria da comunhão, ela é expansiva, ela é, como eu posso dizer, ela é contaminante, ela contamina as outras pessoas.
O texto diz, primeiramente, que houve um momento muito especial na igreja. O apóstolo Pedro prega o evangelho, expõe a pessoa de Cristo, mostrando quem é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele veio para salvar a humanidade. E diante desta mensagem exposta de Jesus Cristo, há uma conversão de 3.000 pessoas. Imagina só, eu já me alegro em saber essa notícia, quanto mais o pregador que trouxe essa mensagem, em ouvir de 3.000 pessoas se convertendo. Imagina como ele estava transbordante de alegria. E logo em seguida, a igreja dá uma resposta a essa alegria da conversão, tendo então a alegria da comunhão. É para eles um grande motivo de alegria estar juntos. Como diz o texto, eles perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Eles tinham alegria de fazer isso. O texto é muito claro em dizer, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia. O que é isso? É esta alegria da comunhão, alcançando as pessoas fora da igreja. As pessoas olhavam para aqueles irmãos reunidos e diziam, é tão bonito ver esses irmãos reunidos. A alegria deles é empolgante. O desejo dessas pessoas provavelmente foi de atrair, de querer também aquela alegria para eles. Então o cristão, ele precisa ser uma pessoa alegre. Ele tem que ser uma pessoa alegre, porque justamente ele conhece a verdade de Deus. Ele sabe das promessas, de tudo que Deus tem preparado, de tudo que Deus tem feito. Então isso é motivo de alegria. E as pessoas lá fora, que não conhecem a Deus, ao observar o nosso testemunho, também vão desejar ter essa mesma alegria. Diz que uma pessoa, ela era muito alegre. Em tudo na vida dela, ela encontrava motivo de alegria. E então, um dia, ele sofreu um atentado, né? Ele foi assaltado e recebeu um tiro. E então, deitado no solo, achando graça, mesmo com muita dor, ele sorrindo, e as pessoas chegavam e diziam, olha, por que você está tão alegre, tão feliz? Ele disse, rapaz, não tem um motivo para ficar triste, mas você está baleado, está aí no chão. Ele disse, rapaz, eu não vejo motivo para ficar triste, eu estou vivo. Independente, se eu tivesse morrido, também estava alegre, porque eu estava com o Senhor. Então a nossa convicção, irmão, do que é a vida, do que eu necessito para ter alegria. Às vezes a gente pensa que a alegria está na abundância dos bens que nós possuímos, mas muito pelo contrário. A alegria genuína e verdadeira, ela não está baseada em bens materiais, mas sim na nossa satisfação em Deus. É saber que Deus cuida da gente. Eu não preciso me preocupar com nada mais. Deus cuida de mim. Então esse cuidado de Deus é que me traz a verdadeira alegria. Então a alegria da comunhão nós encontramos neste povo, junto, reunido e entusiasmados, eles então influenciavam as pessoas de fora. E uma vez influenciando as pessoas de fora, o texto diz que acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, você chegar numa igreja e ver um louvor bem cantado, as pessoas cantando com alegria, com satisfação, ver os irmãos se abraçando, comemorando um com o outro, seja quem for o visitante que chegar, vai se sentir bem numa igreja assim. Mas a pessoa chega na igreja, vê o pessoal todo de cara fechada, ninguém canta os louvores. Quando termina o dia, o pastor diz amém, a pessoa já está com o pé lá no portão, não espera nem os outros para cumprimentar. Então, qual é a sensação que um visitante vai ter vendo uma igreja assim? Então, com certeza, a alegria, ela é muito mais motivadora, ela é muito mais, conduz a pessoa a desejar estar na nossa presença, na presença do Senhor, juntamente conosco, vai ser muito mais motivadora. Concluindo então, irmãos, após observarmos esses casos, tanto de folia quanto de alegria,
É notório que a alegria verdadeira está em uma relação direta com Deus na pessoa de Jesus. Então nós observamos que a alegria genuína e verdadeira teve então uma influência direta de Deus. Isso logo quer dizer que só é possível termos alegria plena no Senhor. Outra alegria fora de Deus é apenas folia. É por um instante e logo se dissipa. Mas a alegria do Senhor, ela é permanente, ela é perfeita. Se você ainda não conhece a alegria plena da salvação, venha a Cristo e seja saciado da plenitude divina. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre por estar aqui hoje? Amém, louvado seja Deus. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpétuas. Meus irmãos, o que Deus tem a oferecer para nós é incomparavelmente melhor do que qualquer folia que este mundo possa oferecer. Não esqueça disso. Se alegra no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez motivar o nosso coração em alegria, em poder te servir, em poder fazer a tua obra, em poder participar deste momento de comunhão. Que a cada dia, Senhor, possamos vivenciar esta alegria e nunca jamais venhamos olhar para a folia com desejo de voltar a esta prática, porque sabemos, ó Pai, que esta não é uma alegria genuína e verdadeira, sim é passageira, é destrutiva e muitas vezes desmotivadora. Queremos sim, ó Pai, ter uma alegria perfeita, plena, que vem do Senhor, e essa alegria, ó Pai, ela está fincada na salvação em Cristo Jesus. Que a nossa alegria seja sempre poder estar na Tua presença, te louvando e te agradecendo. É em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que eu te oro e te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Eu não sei, meu amado, o que você vai fazer no próximo domingo, mas eu peço encarecidamente, evite as aglomerações, saia do meio da multidão, se reserve, se você puder, fique com a sua família, aproveite esse tempo para falar do amor de Deus para uma pessoa, seja para quem for, para os seus familiares, mas aproveite esse momento para mostrar a grande alegria que está no seu coração, porque você é a nova criatura em Cristo Jesus. Então, seja você este servo que transmite a alegria do verdadeiro amor que vem de Deus. Queremos então concluir esse tempo de mensagem, estamos concluindo esse tempo de mensagem, queremos agradecer a todos os nossos irmãos em Cristo, e vamos agora para a celebração da ceia. Convido aqui à frente o irmão Roberto e Rogério, por favor. Vai nos ajudar na entrega dos elementos. Davi, me despeço dos que estão na live. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Se reservem, se cuidem. Não se entregue à folia. Busca